Então, boa tarde, todos, todas e todas. Eu sou Mirela Rocha, sou tutora do PET Povos de Terreiro, Comunidades Tradicionais de Matriz Africana. Eu vou fazer primeiro a minha audiodescrição, como a gente já combinou aqui entre nós. Eu sou uma mulher negra de pele clara, eu estou vestindo branco, estou de ojá, que é aquele pano de cabeça, né? Porque eu sou iaô, acabei de fazer santo, não faz muito tempo. Tô com a parede assim com fundo creme e uma porta com verniz assim nas minhas costas. E tô tomando um chimarrão porque eu sou do sul. O PET é o Programa de Educação Tutorial, que é um programa do Ministério da Educação que trabalha ensino, pesquisa e extensão. A gente trabalha novas epistemologias vinculado a corpos marginalizados periféricos, né? Corpos pretos, corpos não cis, corpos ribeirinhos, quilombolas, comunidades tradicionais. Eu sou uma mulher cis, pronome que eu peço que usem para se referir a mim é ela, dela. O Cinepet, ele é um projeto do PET Povos de Terreiro, que a gente mensalmente traz um debate com um tema bem relevante. Então já trabalhamos algumas coisas aí, vocês podem depois conferir no nosso canal diversos debates. O debate de hoje é a Caia, nossa bolsista, que vai apresentar para vocês, então não vou nem falar sobre ele, para não roubar o protagonismo dela, maravilhosa. Vou só agradecer, então, a presença de todos, todos e todas, que a gente possa aproveitar bastante esse ciclo de debate, e agradecer também a nossa convidada, Iná, que está aqui com a gente, acho que vai ser incrível, estou bem animada, bastante gente se inscreveu, acho que é legal, assim, quando a gente também traz um tema assim que está bem importante para a gente debater no contexto histórico atual, assim, né? Na conjuntura atual. Então é isso, vou deixar aí com Caia e depois a gente vai seguir aqui os diálogos e as trocas entre nós. Muito obrigada, mão do pé. Até mais. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Gostaria de primeiramente agradecer a presença de vocês. Estou muito feliz que tem vários rostinhos e nomes conhecidos. Eu me chamo Caia, eu sou uma travesti, por isso os meus pronomes são femininos, né? O famoso ela, dela. Eu sou assistente social em formação pela UFRJ, eu sou bolsista do PET Povos de Terreiro, eu sou diretora de gestão social e comunicação do Lab Curva e também integro o coletivo de negras e negros do Serviço Social da UFRJ e também componho o Centro Acadêmico de Serviço Social, José Paulo Neto. Eu sou negra, de pele clara, tenho cabelos crespos, agora coloridos de ruivo. Meus olhos são puxadinhos, né, pequenos. Eu tô vestida com um top preto. E meu fundo é uma parede branca com alguns posters da minha época de adolescente, que tá aqui eternamente. E eu também gostaria de agradecer a presença da nossa ilustre convidada, a Iná Odara Cholodowski, que além de uma querida amiga, ela tem um vasto currículo e ela vai contribuir bastante hoje com o nosso debate. A Iná, ela é doutoranda e mestra em Sociologia pelo IESP, da UERJ. Ela é também pesquisadora associada do Centro de Estudos da Riqueza e Estratificação Social, o CERES, também do IESP, e ela é professora do grupo Descomplica. O documentário, né, Bicha Travesti, ele é um filme que foi escolhido para ser debatido agora na nossa 6ª edição do Cinepet. Ele é um filme de 2018, dirigido por Kiko Goifman e Cláudia Priscila, né? E o roteiro ele é feito tanto pela Lin quanto pela Cláudia. E ele estreou no Festival Internacional de Cinema de Berlim, 18 de fevereiro de 2018. E ele venceu o TED Award de melhor documentário LGBT e outros prêmios com várias, né? Com melhor trilha sonora, menção especial do júri, prêmio de audiência. É isso distribuído em vários festivais, né? Eu contei, foram 20. E é um filme que ele busca evidenciar, né, essa potência existente nas corporalidades marginalizadas, no meio artístico, principalmente, rompendo com essa ideia eurocêntrica e cis-heteronormativa do que é música, do que é arte. E também ele traz outros debates, como a questão do que é o ideal feminino imposto para travestis e mulheres trans, né, essa ideia que é completamente binária, imposta pela cisgeneridade, saberes periféricos, produção de moda, música e conhecimento de corpos favelados, e até a questão também da gordofobia, né, trazida pela Jupe, que me toca bastante, né, quando ela fala sobre as travestis gordas e negras estarem sempre nesse lugar da engraçada, da tipo aquela que, mesmo tomando
essa questão de ser engraçada como um posicionamento até político, ela acaba, no fim, passando longe de ser uma possibilidade de afeto. Então, tem esse debate também. E o caso também das travestis falando sobre hormonização, sobre não querer passar a vida em consultórios médicos, né? Até mesmo porque, se a gente for parar para refletir, quantas de nós recebem um atendimento digno, de qualidade, e pensando nessa questão da perspectiva de vida de 35 anos, né? Se você vai passar esses anos todos sendo consultada, enfim, né? Tem esse debate também. E muitas questões para serem abordadas. A Iná, ela vai ter 20 minutos ou 25 minutos de fala para fazer a exposição. E aí, depois que ela terminar, a gente vai abrir blocos e cada bloco vão ser de 3 perguntas. E aí ela vai ter 5 a 10 minutos para responder essas perguntas. E quando vocês forem se inscrever, a gente pede que durante a fala de vocês se apresentem, falem o pronome de vocês para não ter nenhum tipo de constrangimento, a forma como vocês se identificam, e quem tiver com a câmera ligada também, se puder fazer uma audiodescrição, é isso. Pode começar, Iná. Ai, gente, que vergonha, eu fico com vergonha de falar com as pessoas, pode parecer que não, mas eu sou uma pessoa tímida. Como a Kaia falou, né, meu nome é Iná Odara Cholodowski, eu sou uma travesti negra de pele clara, eu estou num fundo branco da minha sala, com um pequeno quadro ali, né, a entrada de um quadro. Meu cabelo é cacheado, eu estou usando uma gargantilha e um brinco. E vamos lá, né? Eu acho que, eu não sei se todas as pessoas daqui tiveram a chance de ver o filme em algum momento. Boa tarde a todo mundo, né? Não sei se todo mundo teve a chance de ver. Além do Bicha Travesti, além da Quebrada, ela participa de um outro filme, que é o Meu Corpo é Político, né? Que é um filme que ele não fala só sobre ela, mas fala sobre a vida de uma travesti que é diretora de escola, fala sobre um homem trans que trabalha com telemarketing, tem uma quarta pessoa que no momento eu não lembro, eu peço desculpa a essa pessoa que eu não lembro no momento. Né? E todas essas produções e tudo que a gente tem assistido no momento, né, ou tentado procurar, eu acho que a maioria das pessoas que está aqui é antenado ou antenada, de alguma forma, às demandas sociais, né? Eu acho que a maioria das pessoas que se interessou em assistir o que está sendo falado agora, de alguma forma, é uma pessoa que é tocada por esses debates, de alguma forma, só que a maioria das pessoas não é, né? Então, quando você vê, né, tem uma cena muito legal no Bicha Travesti, quando a Lin tá falando com a mãe dela, e a Aline quer estar na casa também e tal, e aí a mãe da Lin chama ela pelo masculino, né, o filho, e aí a Lin fala, quem? E aí ela faz isso até a mãe dela acertar, e é uma metodologia que eu tento com a minha mãe, né, por exemplo, a minha mãe simplesmente finge que nada acontece. E aí eu simplesmente falo, bem, então vou continuar te ignorando até um dia você falar o nome correto, né? E a maioria das pessoas que estão aqui são universitárias, né? Temos outras pessoas trans aqui nessa mesa, temos uma maioria de pessoas negras aqui e uma boa parte de pessoas LGBTs, dentre as pessoas que eu conheço. E a maioria das pessoas são universitárias. E é muito... Como eu posso dizer o que eu vou falar agora, porque talvez seja uma coisa muito dura, né? Nós estamos em uma posição que não deveria ser um privilégio ou nenhum tipo de prestígio, mas nós estamos numa posição diferenciada em relação à maioria das pessoas que parecem com nós, sejam as pessoas negras que estão aqui ou sejam as pessoas LGBTs que estão aqui, né? Quando você olha a maior parte da população LGBT negra brasileira, essas pessoas não estão nas universidades, essas pessoas não estão em grandes lugares de prestígio, em condições socioeconômicas adequadas. E eu moro aqui na Glória, né? Bem ao lado da Lapa. E aqui é o maior ponto de prostituição de mulheres trans e travestis do Rio de Janeiro. Então não tem um dia sequer que eu não desça. Eu sou fumante, tá, gente? Não, isso aqui não é uma apologia ao tabagismo, mas não tem um dia que eu não passe e desça para fazer qualquer tipo de compra e elas não estejam desenvolvendo suas atividades diárias, e quando eu passo de noite e elas estão já numa outra situação, que eu não pense
que tipo de curva do destino, né? Qual tipo de caminho o Exu deu para mim que eu não estou ali, porque eu poderia estar ali. Boa parte das pessoas que são iguais a mim é condicionada socialmente a isso por diversos fatores, desde a exclusão na adolescência, expulsão de casa, evasão escolar, né? São males que empurram essas pessoas a um condicionamento, né? Essas pessoas, eu digo eu inclusa nisso, né? Várias pessoas daqui inclusas nisso, como a vida por fechar as portas, né? Ou sequer terem sido abertas para pessoas como nós, faz com que a gente recorra a modos de vida subalternos, modos de vida muitas vezes não respeitosos para o nosso corpo e para a nossa mente, né? Eu sou candomblessista, eu sou iniciada para Yansan, e até eu me iniciar no candomblé, eu vivi uma vida muito desregrada. Eu não falo que as pessoas não podem viver esse tipo de vida, mas os condicionamentos psicológicos, os condicionamentos sociais, de ter que sair na rua, de ter que viver diversas coisas que eu passava todo santo dia, faziam com que eu não quisesse estar a par da realidade. Faziam com que, de todo tipo de forma, eu simplesmente quisesse viver uma vida paralela, lúdica, né? Que é o que muitas de nós também fazemos, né? A gente cria uma personagem lúdica na rua, a gente vira a pessoa engraçada, como a Caia estava falando, nós viramos seres de uma atenção especial, porque se a gente parar para olhar a rua e a vida como ela é olhando para a gente vai ser extremamente amarga, né? Então é muito mais fácil a gente fingir que tudo é muito divertido, porque torna menos doloroso, né? Se as pessoas não fazendo graça com a gente faz graça com elas também. E por mais que hoje em dia nós tenhamos Linda Quebrada, nós tenhamos Lineker, nós tenhamos Urias, né? Nós tenhamos pessoas trans e travestis, né? Sejam as pessoas trans masculinas ou femininas ganhando espaços na política, em todo o direcionamento possível, porque nós temos o Tami, né? Ao mesmo passo que nós temos a Erika Hilton, né? Ao mesmo passo que nós temos a Erika Malunguinho. Isso, pelo menos, mostra que, de alguma forma mínima, pelo menos ao meu ver, né, existe um mínimo direito de arbitrariedade de escolha da vida para a gente. Né? Se a pessoa quer ser uma pessoa transdireita, ela pode ser à vontade, isso não é problema meu. Mas pelo menos ela está, de alguma forma, exercendo alguma consciência para que ela possa fazer isso. Né? Não talvez a consciência que a gente goste, ou que a gente deseja, mas que está desenvolvendo algum tipo de consciência. E quando se fala da expectativa de vida, né, de pessoas trans que é 35 anos, é muito doido pensar, porque eu vou fazer 27 daqui a menos de um mês, né? E ao mesmo passo que eu vejo que em diversos setores da vida eu estou indo muito bem, eu tenho a minha casa, né? Eu dou aula, eu estou no doutorado, que são condições que a maioria das pessoas já não está. E ao mesmo passo, quando eu olho para mim em relação às minhas irmãs e aos meus irmãos, eu sei que eu estou numa condição muito mais rara e muito mais incomum. O reloginho bate na minha cabeça, porque quando eu saio de noite na rua, eu sofro assédios, eu sofro violências simbólicas e violências diretas, né? Então, o que garante, né, que o fato de eu ter todo esse teórico prestígio no nível acadêmico não vai me fazer sofrer transfobia dentro de casa, não vai me fazer sofrer transfobia nos espaços da rua. Porque, sinceramente, quando as pessoas querem agredir a gente, né, e estão aqui em maioria de pessoas negras, dá para saber, as pessoas não querem saber quando elas perseguem a gente dentro das lojas americanas, dentro de um mercado, se você está fazendo uma pós-graduação, se você trabalha bem, enfim. Essas pessoas só estão indo até você porque elas te veem como um alvo ou como um potencial perigo. E se elas quiserem eliminar vocês, elas vão eliminar, independente do seu grau de instrução, independente da sua religião, independente de qualquer coisa. Por mais que hoje em dia a gente entenda que existam certas credenciais religiosas, né, ou certas credenciais de vestimenta que tendem a evitar um pouco menos que isso possa acontecer, mas que não faz deixar de acontecer, né? E quando eu penso em mim enquanto uma potência, né, quando eu penso em outras travestis enquanto uma potência, eu acho que a gente não precisa ir longe, porque eu acho que tem uma exigência de qualquer pessoa, né, qualquer corpo politizado, que esses corpos eles tenham uma cartilha. Né? Eu lembro que teve uma discussão, isso é alegórico, tá? Porque é uma pessoa problemática.
Eu lembro que lá em 2016, a Marília Mendonça, ela fazia muitas músicas referentes a término, sobre ela estar bem. Eu não sei se vocês pegaram essa época da música, né? E ela tinha posicionamentos em músicas que para mulheres eram muito show, né? Era importante. E as pessoas começaram a criticar ela do porquê ela não se assumia feminista. Tá certo, eu tinha, sei lá, 18 anos, né? Ela é bem mais nova que eu. Na época eu tinha 22, ela tinha 18, eu acho. E como muitas vezes os discursos que nós temos, eles são extremamente politizados, por mais que boa parte de nós, às vezes, não saiba a palavra correta para isso. Né? A maioria das travestis que está em condição de vulnerabilidade nas ruas, vivendo na prostituição, vivendo em subempregos, essas pessoas são extremamente politizadas, porque elas sabem tudo que elas estão fazendo todo dia para sobreviver. Né? Porque elas não são seres que só saem à noite e habitam as ruas, são pessoas que existem de dia, são pessoas que vão na farmácia, são pessoas que vão no mercado, são pessoas que demandam alimentos, que demandam seus hormônios, nada é de graça, né? Infelizmente, a gente vive num sistema que nós não temos esse tipo de distribuição comunitária ainda, né? Talvez um dia. E como a gente pode pensar na potência, se a gente pensa num tipo de potência que não é agradável para a gente, né? Se a gente pegar a Linda Quebrada, hoje em dia, ela é a Linda Quebrada que a gente conhece. Mas quanto tempo ela foi uma potência local, né? Que eu acho que é uma coisa que muitas e muitas de nós somos, né? Quantas vezes nós tocamos primeiramente as pessoas que estão próximas a nós, né? Os nossos amigos, os nossos namorados e namoradas, a nossa família, a minimamente humanizar as relações para outras pessoas que sejam parecidas com nós. Né? Isso não precisa a gente pensar, talvez, só na questão da transgeneridade, né? Seja numa questão de empoderamento estético, né? Seja numa questão de indumentária. Quando a gente se percebe numa possibilidade além daquilo, né? Ainda mais porque, enfim, eu fui nascida e criada na Cidade de Deus, e eu era palhaça da rua, né? Ver que as pessoas minimamente me humanizavam, por mais que sejam pelos motivos tortos delas, né? Porque me viram nascer, me viram crescer, enfim. Elas, em alguma mínima esfera, talvez, possa abrir os olhos para outras pessoas como eu serem tratadas decentemente. Obviamente, a gente não pode esperar sobre isso, né? Porque a gente sabe que cada dia mais a intolerância está maior, visto o sistema político que a gente vive. Mas como ser e existir, né? Eu não sei se eu estou fazendo sentido na mente de vocês, eu espero que eu esteja. Mas como ser e existir já é uma grande potência, sabendo que tudo está contra a gente, né? Eu sou de Candomblé, né? Como eu falei, eu sou iniciada e, por exemplo, a minha mãe de santo era uma pessoa alinhada às demandas da população trans, né? Ela compreende que eu, enquanto uma travesti, enquanto uma figura feminina, eu vou usar roupas femininas dentro do barracão. Os meus irmãos de santo, que são homens trans, ambos, são dois, ambos usam roupas masculinas, né? Só que as pessoas no Candomblé, né, a maioria dos pais e mães de santo, que querendo ou não, por mais que a gente siga uma região de matriz africana, vive numa sociedade com uma moral cristã, né? Eu acho que é extremamente importante a gente entender isso. Não adianta a gente construir uma moral e uma ética dentro de um círculo religioso, sendo que no mundo lá de fora existe uma moral e uma ética totalmente diferente que acaba permeando a gente dentro desses espaços também, né? E como muitos pais e mães de santo acabam sendo transfóbicos com seus filhos e filhas, né? Os submetendo a situações extremamente desagradáveis. E a minha mãe de santo, quando eu contei para ela, né, ela falou assim: você sabe que agora a sua vida, né, a nossa vida, porque eu sou sua mãe de santo, vai ser uma vida muito mais difícil. Porque as pessoas constantemente vão nos atacar, as pessoas constantemente vão falar coisas para você. Só que se Ansan reconhece você enquanto que você é, quem sou eu? O que é a atitude correta, né? Porque nós servimos ao orixá, não é o orixá que serve a gente. Nós estamos cultuando a ancestralidade, não são eles que têm que se submeter a gente. É nós que nos entendemos e nos reconhecemos junto deles, né? Então, se Ansan me vê como eu sou, quem é qualquer outra pessoa nessa vida para dizer o que eu não sou ou o que eu deveria ser, né? E é uma batalha. Quando eu botei a minha primeira foto, né, com roupa feminina no Candomblé no Twitter, apareceram umas pessoas para deixar uma transfobia, assim,
bem braba. E eu fico pensando o que motiva essas pessoas, né? O que será que essas pessoas fazem? O que será que essas pessoas são? Essas pessoas jogam búzios? As pessoas perguntaram em algum momento, porque na Bíblia tem a cartilha, né? A nossa religião não segue uma cartilha pronta. Tudo é o sagrado que diz pra gente. Então, como as pessoas podem ter tanta certeza, né? Eu falo isso porque a gente está num programa relacionado à questão do candomblé também, então eu acho extremamente importante frisar isso. E é muito complicado quando a gente se vê, a gente se conhece o quanto a gente é, e agora eu vou falar, né, uma experiência enquanto, enfim, uma pessoa que está no início da transição ainda, é que eu encontrei uma amiga minha, né, uma outra travesti que eu conheço desde 2015, assim, eu não via desde o início da pandemia, e por um acaso eu cruzei com ela na rua. E ela já está totalmente diferente, né, ela já está no tratamento hormonal há uns 2 anos e tal, então as expressões, os traços, tudo está muito diferente, e eu fiquei muito feliz por vê-la assim, ao mesmo passo que uma cobrança social interna me fez pensar quando eu vou começar efetivamente a me tornar assim também. Né? Porque existe uma demanda de adequação horrorosa para nós, sendo que a maioria da população trans do Brasil é pobre. Vocês sabem quanto é o preço de uma depilação a laser do rosto? Quanto uma depilação a laser do peito? Né? Bota na casa, somar os dois, dá uns 4 mil reais, assim. E isso, quanto de comida você consegue comprar? Quantos aluguéis de um apartamento você consegue pagar com isso? Né? Então, a gente tem que viver fazendo escolhas. E ao mesmo passo que a gente tem que fazer essas escolhas, outras pessoas fazem escolhas mais deliberadas e absurdas, e elas não são criticadas por isso, né? Se criticam pessoas trans por quererem alterar seus corpos, caso queiram, porque nem toda pessoa trans precisa fazer um procedimento hormonal ou alterações. Isso é uma questão indiscutível. Mas como as pessoas estão fazendo harmonização facial a rodo, tão horrorosas, fazendo procedimentos estéticos de todo tipo de tenebrosidade. E elas não são criticadas por isso, mas uma pessoa compreender que o seu corpo gostaria de ser alterado para que ela se sinta melhor, que talvez seja o mesmo princípio dessas pessoas que fazem harmonização facial, né? Que elas acham que elas querem se adequar mais, porque essas pessoas podem, e pessoas como eu, como a Caia, como a Age, não podem, entendeu? Como é tão absurdo esse tipo de métrica, né? As pessoas acham as Kardashians muito bonitas, mas o rosto delas não é delas. Ela foi uma transformação, por exemplo. Então, por que, para mim, eu querer fazer um tratamento hormonal para que o meu rosto seja mais delineado é um problema? Por que querer me vestir da forma que eu me visto, ser e me compreender da forma com que eu sou, é algo tão difícil? Né? E, para mim, sinceramente, todas as pessoas que conseguem sobreviver a isso diariamente, se olhar no espelho diariamente, né? Se sentindo bem ou entendendo que são momentos, já é uma grande potência, né? Eu acho que a gente sempre tenta pensar como a gente é uma potência para os outros, mas primeiramente a gente é uma potência para a gente. Sobreviver e realizar as atividades diárias que nós fazemos, né? É uma grande potência. A Caia sai lá do rodo, né? E ela vem aqui para Laranjeiras, quase todo santo dia trabalhar. Quantos percalços ela passa, entendeu? Quantas coisas ela passa, quantos tipos de agressão, quantos tipos de agressão eu sofro, quantos tipos de agressão outras pessoas trans e pessoas cis que não estão em conformidades identitárias, estéticas ou existenciais que estão aqui, passam por esse tipo de situação. E como a gente não consegue se perceber enquanto um corpo potencial, enquanto uma forma de resistência. E se a gente tem o dom, né, dotado de consciência para perceber isso, e eu não digo isso nem por maioria daqui ser universitário, porque muitas vezes pessoas universitárias se tornam mais iludidas, ludibriadas pelo conhecimento do que com os olhos abertos para a vida. Como a gente não consegue se ver enquanto algo positivo, né? Mas uma coisa que provavelmente não só eu, como qualquer outra pessoa trans está nessa sala odeia, quando alguém chega e bate no nosso ombro e fala que nós somos um fruto de resistência. Né? Eu acho que qualquer pessoa com um black armado, qualquer pessoa que ande com uma trans, qualquer pessoa que aceite usar a estética que ela quer, né? Trazendo outros exemplos para as pessoas daqui,
sempre vai ouvir, nossa, você deve, né, desde o famoso, nossa, como deve ser cuidar do seu cabelo, parabéns por essa resistência, né, aí as questões típicas do, você vai arrumar emprego com esse cabelo, por que você pinta essa unha, enfim, né, parabéns pela sua resistência, sendo que, enfim, você não tem como me parabenizar por viver, né, você tem que torcer, na verdade, para que as pessoas que tentam acabar com a minha vida, acabar com a vida das pessoas que estão aqui, tentem se tornar já estou finalizando, tendem a se tornar mais abertas à realidade, porque, assim, a gente não pode receber toda essa carga, porque se torna uma pressão, né? Imagina, você é um fruto de resistência, vai ter dia que eu vou querer sair esculachada na rua para ir no mercado comprar um pão, e eu vou ter que pensar em sair impecável. Eu vou ter que pensar em sair sempre bela, porque não me é permitido um lugar de fragilidade, não é permitido um lugar de humanização. As pessoas que fazem isso com a gente, elas não podem não estar percebendo, mas muitas vezes elas também nos colocam em vários sentidos que o opressor também nos coloca. Por tirar a nossa humanidade e nos colocar como um estandarte. Né, que nós estamos ali para bater peito, nós estamos ali para discutir. Vai ter dia que eu não vou querer discutir no mercado, vai ter dia que eu só vou querer comprar minha cerveja e acabou. Vão ter dias que eu vou querer simplesmente viver a minha vida da maneira mais pacífica possível, porque eu tenho obrigações tal qual as pessoas que me agredem na rua a maioria das vezes. Né? Então, para finalizar, né, é muito difícil sintetizar tudo que eu falei, passei por muitos lugares em pouco tempo, mas eu acho que viver não é fácil, né? O Iá me deu essa vida para que eu vivesse com muita responsabilidade. E viver não é fácil. Tentar viver com sanidade, eu acho que isso vale para todo mundo aqui, tentar viver com sanidade nos tempos que a gente vive é uma tarefa que demanda muitas coisas. Então, se todo mundo aqui é potência, eu acho que tem dias que essas potências podem ficar guardadas dentro só da gente. E a gente tentar não se cobrar tanto e se humanizar mais, assim, né? Porque se a gente não se humanizar primeiramente, né, como a gente vai conseguir ter relações minimamente saudáveis na nossa vida e tentar promover com que a nossa existência seja de fato uma existência, né? Porque se a gente for só uma resistência, a gente não vai ser nada além disso. Então é isso, gente. Eu agradeço por me ouvirem falando. Nossa, amiga, tipo, não, o pior é que eu vou acabar me contrapondo com o que você acabou de falar sobre essa questão de potência e tal, e tipo, nossa, como você é necessária, mas amiga, puta que pariu, desculpa o palavrão, vocês que estão aqui, quem for assistir depois, mas assim, cara, você trouxe muitas questões, assim, que são essenciais pra gente se compreender, né, enquanto esses corpos que justamente é isso, sabe? Até essa questão que você falou agora sobre a gente ter esse direito de sair esculhambada na rua e como essas coisas são completamente loucas e aparece também no filme, né? Como a Lin fala, né? Tipo, se você quer ser mulher, né? Se você quer se inserir nesse meio feminino, você tem que ter peito, você não pode ter o seu chuchu, a sua barba. E você acaba, tipo assim, tendo que servir o que as pessoas enxergam como ideal pra gente poder minimamente existir, sabe? Realmente é isso. Você vê tantas mulheres cis que vão, sei lá, ali na esquina comprar um cigarro, comprar um pão, e que, tipo assim, elas vão normal, sabe? Saíram de casa para rapidinho. E a gente não, a gente acaba, às vezes, se vendo nessa situação de ter que se arrumar, de ter que sair. E tem dias que a gente só não tá com saúde para isso, sabe? E quantas pessoas vão nos questionar? Já aconteceu a situação comigo de um cara questionar a minha travestilidade, porque na cabeça dele eu tinha que ter um cabelão, eu tinha que estar, tipo, com um silicone gigante, tinha que estar com as minhas unhas feitas, e eu tava simplesmente voltando da pracinha com os meus amigos, a gente foi só tomar uma cerveja, sabe? Eu não precisava, tipo, ir na pracinha, sabe? Porque as pessoas têm essa noção, né? Essa idealização da travesti enquanto aquele corpo que vai ser extremamente montado e que tem que trazer aspectos extremamente lidos socialmente como femininos, né, que vem nesse binarismo de gênero podre. Então, assim, é muito complicado ser uma travesti no Brasil, principalmente nesse rolê de se enxergar enquanto potência, né? E por muito tempo, por exemplo, você falou, sei lá, a questão do meu estágio, né? Só uma leve correção. Não é todo dia, não, vou só às quartas-feiras, por causa da pandemia. Mas nesse dia, é tipo o dia pesadíssimo, sabe? Que eu saio daqui 5 da manhã, eu chego em casa tipo quase 9 horas da noite e passo pelo Rio de Janeiro todo
E que, tipo assim, às vezes a gente tem que abstrair as violências, sabe? Quando você percebe, tipo assim, eu fiquei muito feliz quando eu passei no estágio, pensando, tipo assim, putz, é uma unidade hospitalar da UFRJ, as pessoas vão saber lidar com o meu corpo, vão saber me respeitar. E não, sabe? As pessoas que são usuárias do serviço social, né? Que eu sou estudante de serviço social, né? Conseguem me reconhecer muito mais do que, sei lá, uma psicóloga, uma enfermeira, um médico que vai tratar comigo, sabe? E isso é muito complicado de você ter que, sei lá, se ver nesse lugar que você tá, tipo, por exemplo, de máscara, e aí as pessoas, tipo, vão ter que, você, sei lá, tem que ir de jaleco, e aí você, sei lá, não tem como você, sei lá, experimentar mais essa feminilidade que as pessoas querem no meu corpo, por exemplo, para elas minimamente me respeitarem, sabe? Então é bem complicado, né? Falei demais já. Então tá aberto aí para o bloco de perguntas. E vão ser blocos de 3 perguntas. E a Júlia vai recolher as inscrições e contar o tempo. Vocês podem tanto levantar a mão quanto se inscrever pelo chat, porque dá pra gente ver a ordem de quem se inscreveu. E é isso, acho que são 3 minutinhos de fala para cada pessoa, né, para fazer a pergunta. E é isso. Acho que a Mirella já pode falar, se quiser. Aí a gente espera mais inscrições aí. Tia, eu acho que é um saco esse negócio da professora já sair se inscrevendo, né? Mas, assim, fazer o quê, né? Fiquei muito mobilizada, achei incrível a fala da Iná. Muito grata, assim, muito mão do pé por a sua presença aqui entre nós. Queria honrar demais, assim, a sua existência e a sua contribuição. Queria falar sobre uma coisa que me tocou muito nisso que você diz, né? Assim, sobre a gente ser um corpo potência, que só o fato de você ser e existir já é uma potência, né? E que é importante a gente também conseguir, em alguns níveis, que essa potência ela se volte para o nosso bem-estar, para a gente, né? Para a gente ter autoestima, para a gente ter auto-amor, auto-afeto, auto-cuidado num mundo que só vai estar marginalizando cada vez mais, subalternizando, maltratando, né? Corpos insubmissos, assim, né? E aí, especialmente, corpos trans, como é o caso do nosso debate de hoje. Então, queria exaltar demais a tua fala. Queria dizer que uma coisa que me chamou bastante atenção, assim, nesse filme, eu falei até com Caia que como eu fiz santo não tem muito tempo, eu tô ainda no preceito do Iaô, né? E aí eu não podia ver um filme, assim, com cenas que passavam por coisas, né, de sexualidade, nudez, corpo. E aí eu tô lá assistindo o filme, tendo que passar meio rapidinho determinadas, né, músicas, cena e tal, e aí vi meio entrecortado, assim. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção, assim, experiência de Linda Quebrada, quando ela fala sobre a experiência do câncer, né? Assim, sobre a vivência dela como um corpo adoecido nesse lugar, assim, câncer no testículo, né? Assim, me fez pensar bem, assim, sobre um corpo aprisionado, né? Uma energia aprisionada dentro de um corpo que não necessariamente lhe cabe. E aí, como que ela lidou com isso, assim, de uma forma também, que eu achei incrível, assim, essa coisa de estar lá no hospital, estar filmando, estar passando batom, tá, tipo assim, recriando um contexto, né, a partir de algo que é tão, via de regra, é tido como uma experiência tão dolorosa, né, e ela até fala disso também. Isso me chamou bastante atenção. Me chamou bastante atenção também uma fala essa que Caia acabou de comentar também, de que, tipo, você não precisa necessariamente ter uma trança, né, não precisa necessariamente estar colocado dentro dessa ideia de feminilidade que a sociedade heterocis normativa, branca, eurocidental demanda de você, assim. E uma terceira coisa que me chamou muita atenção foi também uma hora que mostra, assim, a favela, a periferia, mostra de longe, assim, um plano, e depois mostra ela ali, sentada, assim, numa escada, com um caderninho, falando sobre essa existência de um corpo, né, periférico, assim. Aí não sei se tu puderes falar um pouquinho mais, assim, sobre a tua existência, assim, tu falou um pouquinho só no final, na Cidade de Deus, e esse acolhimento afetivo nesse lugar das pessoas que conhecem, que não necessariamente, da forma como as pessoas conseguem, mas não necessariamente é esse super lugar de respeito, né, a sua existência como uma mulher trans. Acho que seria um pouco isso. E eu queria outras duas coisas, assim. A primeira, que eu acho que é bem importante, eu queria que você falasse sobre a sua área de pesquisa. Assim, o que você estudou no mestrado, estudou no doutorado. Que eu acho que tem uma coisa também que, assim, é muito importante, e a gente tem isso no PET, de dar voz, né,
para pessoas trans que são, enfim, que têm a sua existência, a sua corporeidade, né? Assim, no caso, ou pessoas trans, ou pessoas quilombolas, ou pessoas, no caso, a gente já trabalhou aqui temas como capoeira, jongo, e a gente gosta de valorizar esses saberes, né? A partir da existência desses corpos. Mas, assim, queria dizer que e honrar também, te agradecer o fato de você estar aqui, não só pelo fato de você ser uma existência e um corpo trans no mundo, assim, né? Mas também para conhecer um pouco mais do que você estuda, assim, para a gente valorizar isso também, né? Que eu acho que isso é bem importante. Então, o que você estuda, o que você faz, eu vi na sua rede social que tem um negócio de uma lojinha, e aí eu vou dar aqui um espaço para você falar da lojinha, para a gente poder ir lá comprar também, para a gente estar fazendo redes assim nesse lugar. Então, são essas coisas. Eu vou pegar o gancho da Mirella, nesse bloquinho de 3 perguntas, porque o que eu ia pedir, não era uma pergunta, na verdade, era um pedido também que vai meio nesse sentido, de pedir para você falar um pouco mais, mas eu ia pedir para você falar um pouco mais da sua vida acadêmica, porque, como você bem disse, é raro ter um corpo trans, um corpo travesti na academia, ainda mais se é mestrado e no doutorado. Como você falou, quando nós estamos na rua, quando a gente sofre essas violências, eles simplesmente olham a nossa cor, eles não conseguem ver o nosso currículo, qual faculdade a gente faz, o que a gente trabalha, mas é importante que ocupemos esses espaços, como você falou, mas infelizmente ainda são poucas as caias, são poucas as imais. Então, eu queria que você explorasse um pouquinho mais esse lado, para a gente saber também como é essa experiência de vocês dentro da academia e, enfim, como vocês fazem para se manter lá, porque eu acredito que, assim, para a gente, enquanto corpos negros, seja muito difícil se manter lá dentro. Pessoal, eu queria sugerir, como a gente já tem outras 2 pessoas na fila, para a gente fazer de 2 em 2, né? Por enquanto tem pouquinha gente, o pessoal tá tímido, então a Iná responde essas 2 agora e depois mais 2 e a gente vai fazendo assim, tá bom? As próximas pessoas são Azra e depois Paulo. Quero agradecer as perguntas, agradecer as falas, né? E respondendo um pouco, né? Eu vou deixar a academia para depois, respondendo um pouco sobre a minha vivência. Eu comecei a me entender enquanto uma pessoa trans lá em 2014, assim, eu via enquanto uma pessoa trans não binária e tal. E quando a minha mãe viajava, porque minha mãe tem uma casa no interior onde ela planta legumes, aí ela vai para lá cuidar dos legumes das galinhas, era o momento que eu podia... Eu acho que todo mundo, né, quando a mãe sai, né, quando o gato sai, o rato faz a festa, né? Todo mundo, quando a mãe sai, adora fazer uma festa. E era o momento que eu me reunia com os meus amigos, e eu andava, né, como a maioria das pessoas, né, como as minhas irmãs falam de brincadeira, nós somos criaturas da noite, né? Nós somos do submundo. Então, muitas vezes, os nossos amigos, né, nossas amizades, nossas amigas, nossos casos, são pessoas de submundo também. E, nossa, a minha rua ficava empolvorosa quando os meus amigos chegavam com roupas estranhas, carregando garrafas de cachaça na mão, né? Então, sempre teve isso. Teve um aniversário meu que meus vizinhos ficaram com raiva porque eu não chamei eles. Era uma festa de, sei lá, eu tava de biquíni correndo bêbada pela casa, entendeu? Então, quando eu abri a porta, foi um bafafá na rua, todo mundo ficou comentando. A minha mãe começou a esconder e queimar as roupas delas antigas que eu usava, às vezes, porque minha mãe não é uma mulher de usar muitos vestidos. Então, os vestidos que ela tinha, que ela recebia, tudo eu pegava quando ela viajava para eu usar e depois eu devolvia. E era uma questão muito complicada viver assim, porque tudo é motivo de fofoca, né? Quem mora na boca da favela ou quem mora dentro da favela sabe que tudo é motivo de fofoca. Se quem mora em prédio já é uma grande fofoca, né? Imagina quando você mora num lugar onde todo mundo se conhece e todo mundo faz várias coisas. E para mim é muito irônico poder, sei lá, a quantidade de pais que não assumem os filhos, né? Deixam a mãe e mora na casa do lado, não gera nenhuma polêmica, mas eu querer ser o que eu sou gera mais polêmica do que uma pessoa que abandona uma criança, entendeu? A quantidade de gente que enfim, realiza diversas atividades não legais, né? Eu digo legal no sentido legal é chato, não digo pela legalidade das coisas mesmo, né? Atividades não muito ortodoxas, e todo mundo sabe disso, e todo mundo convive com aquela pessoa tranquilamente, mas eu sou motivo de algum tipo de raiva de nojo. E é o problema das pessoas, o problema não é meu.
né? Porque eu estava vendo a minha vida, eu estava indo para minha faculdade, eu estava fazendo as minhas coisas, e era muito comum vários meninos, assim, eu nunca fui muito de dar bola para os bofs que moravam lá perto de casa, mas era muito comum vários deles me ofenderem, falarem coisas para mim, mas de madrugada estavam me chamando no Facebook para saber se eu não queria dar uma volta na rua, né? Depois estava todo mundo dormindo. E eu acho que isso é uma vivência que, eventualmente, as pessoas daqui já devem ter passado. Então, a minha vida lá, ela sempre foi isso. Depois que eu passei por faculdade, era basicamente quando minha mãe viajava, eu recebia os meus amigos, e do caminho da faculdade para casa, da casa para a faculdade, eu passei muito tempo fora de casa. Meu ensino médio e a minha meu período da graduação foi fora de casa, porque a minha mãe era uma pessoa extremamente LGBT-fóbica, né? Então, eu passava uma semana na casa das minhas amizades para viver, né? Para poder passar por um período menos doloroso, né? E sobre a minha vida universitária, eu me formei em Ciências Sociais no IFIX, né? Fiz a graduação lá de 2014 até 2018. Eu passei para a UERJ, né, no mestrado, e agora faço doutorado lá. E o meu prédio da UERJ, ele é separado do resto da UERJ, né? Ele é um prédio que fica em Botafogo, que ele só engloba o mestrado e doutorado de Sociologia e Ciência Política. Então, a convivência lá é muito mais tranquila, sem a menor sombra de dúvida, assim. São pessoas, né, querendo ou não, da vanguarda das produções brasileiras, dos grandes estudos sociais e políticos, e tititi, patatá, pororó. Um bando de pessoa arrogante, mas são pessoas que, querendo ou não, têm um mínimo de cuidado com essa questão de gênero, né? Por exemplo, a minha carteirinha, por mais que eu não tenha retificado a minha documentação oficial, a UERJ, né, o IESP, que é onde eu estudo, já pediu para que a UERJ libere a minha carteirinha com o nome social, né? E a UFRJ também mudou o meu nome social, só que foi por causa de uma polêmica que eu tive por eu ter sofrido transfobia com um policial militar. Enfim, não vamos falar sobre isso, assim. Mas gerou uma polêmica, e aí a diretora do IFIX, do curso de Ciências Sociais, veio falar comigo perguntando se eu não queria fazer alteração no meu nome social. E eu falei, eu vou te responder depois, porque eu acho muito bonita a sua atitude, acho louvável a sua atitude, mas a quantidade de pessoas trans que existe no FRJ que não tem direito a isso, não parece justo só porque eu sofri uma coisa polêmica, o FRJ quer me ajudar, porque eu faço a licenciatura no FRJ, né? Eu pedi o reingresso e eu faço, além do doutorado, eu faço a licenciatura no FRJ. E eu falei, eu acho muito legal da sua parte, eu acho muito louvável, eles me tiram uma nota de apoio, não sei o quê, mas eu falei, vocês não fazem isso para outras pessoas trans, quantas pessoas trans da universidade não têm direito ao seu reconhecimento? Né? Então, para mim, isso foi uma grande jogada de marketing positivo. Né? Que bom que fizeram isso por mim, mas ao mesmo tempo, essas pessoas igual a mim não têm. Então, para mim, não é nenhum tipo de vitória. Não faz o menor sentido. E sobre o que eu estudo, eu vou falar uma coisa aqui muito legal, que todo mundo aqui vai entender. Né? Quando você é uma minoria dentro da universidade, todo mundo quer que você estude sobre o que você é, né? Como assim você é uma pessoa do serviço social, você é uma pessoa da letra de ciências sociais negra e não fala sobre negritude? Como você é uma pessoa LGBT e você não fala de viado, sapatão e violência, né? Você é cotista de pobre, você não estuda com pobre, né? Essas são as frases que a gente ouve ao longo da nossa graduação. As pessoas querem que a gente fale só sobre nós, né? Que a gente fale sobre o que a gente quer, porque hoje em dia tem a questão do lugar de fala, então as pessoas não se sentem mais confortáveis de num terreiro querer estudar, né? O branco cristão querer estudar o candomblessista, né? Querer, enfim, essas dinâmicas, né, da questão do lugar de fala e da perspectiva de autopesquisa, né? Que hoje em dia a gente tem, eu acho muito importante. Só que eu falo isso porque eu estudo educação, né? O meu mestrado, desde a época da minha iniciação científica na faculdade, eu estudava a desigualdade educacional com foco em raça, né? Se tornou uma pesquisa de mestrado que foi sobre as conclusões acadêmicas dos homens negros no ensino superior, né? Se eles se formam nos mesmos cursos que homens brancos ou eles seguem a tendência de mulheres negras, né? Nessa questão da separação. Será que são carreiras baseadas em gênero ou serão carreiras baseadas em raça? Né? Usando dados do ENAD, que é uma prova que a maioria de vocês, em algum momento, para vocês se formarem, vocês vão ter que fazer, provavelmente. Né? E aí vocês têm que responder uma bateria de coisas, e eu usei esses dados para fazer essa compreensão. E para o doutorado, eu resolvi estudar desigualdade educacional também, mas
munida de uma paixão pessoal, né? Porque muitas vezes, quando a gente está na universidade, ao mesmo tempo que querem que a gente estude sobre a gente, falam que não dá para a gente usar a nossa vivência para tudo. E eu resolvi fazer o meu doutorado sobre uma coisa que é muito importante na minha vivência. Eu estudo transporte público. Eu estudo como o transporte público afeta a educação, né? E aí eu vou estudar a UFRJ e a UERJ, por serem lugares estratégicos da cidade do Rio de Janeiro, né? E como o transporte público e o tempo de trajeto que a gente leva, né, das nossas periferias, das nossas casas, até o local onde a gente estuda, como isso afeta o nosso desempenho, como as violências que a gente sofre nesse trajeto, né, influenciam a gente querer ir para aula ou não, né? Isso me motiva porque eu morava na Cidade de Deus, eu tinha que ir para o IFIX, né? Ou eu pegava a linha amarela, ou pegava a Serra da Grande Jacarepaguá, então dependendo era de 1h30, quase 3 horas de trajeto. E eu, todo tipo de coisa eu já sofri no ônibus, assim, todo tipo de comentário, 5 e pouca da manhã eu sofria, enfim, de micro a macroagressões eu passei. Então, acho que é impossível a gente desassociar a nossa vontade de existir, né, de frequentar os lugares que a gente gosta, sem pensar no custo-benefício da nossa saúde psicológica, porque o preço da passagem já está alto e a gente sabe que ou a gente pula o trem, ou a gente escolhe se a gente vai comer um salgado depois que o rolê acabar, né, porque tá um preço de um joelho. Na Zona Sul, o preço do trem. Então, a situação não está legal. Mas aí eu estudo isso no doutorado, assim, né? E eu vou tentar partir de uma perspectiva especialmente para pessoas negras e LGBTs. Como é essa sensação de viver no transporte público para essas pessoas, né? E viver a vida acadêmica. Se isso influencia elas terem escolhido o curso noturno ou não, se elas conseguem trabalhar ou não, baseado, dependendo do curso, do tipo de turno que elas escolhem. Né? E aí é isso. Próximas perguntas da Azra e Paulo. Oi, gente, boa tarde. Acho que eu vou me autodescrever antes, né? Eu sou uma travesti, de pele clara, tenho cabelo curto, estou usando um vestido preto de gola alta, e no fundo tem uma parede cor de creme azulejada e alguns objetos. Meus pronomes são ela, dela. E eu acho que a minha pergunta conversa muito com a pesquisa da Iná, do doutorado, né, que eu tinha anotado aqui, que era em relação a como você enxerga os impactos das políticas estéticas sobre o trânsito e o direito de ir e vir, né, que é um pouco do que você já estava trazendo em relação à sua pesquisa de doutorado. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Eu não vou conseguir ligar a câmera, mas eu vou me autodescrever. Eu sou um homem negro, cis, gay, de pele escura, cabelo cacheado, e agora eu estou usando óculos. E daí queria saudar a exposição da Iná e a mediação da Caia, e, tipo, muito bom ouvir vocês, muito bom esse momento que, tipo, vocês trazem uma sensibilidade muito importante para esse espaço que a gente está. E eu queria, tentando dialogar com a exposição da Iná e com as falas da Caia, falar um pouco da minha experiência, né? Porque, tipo, no TCC eu estudei sobre masculinidades, né? E quando eu decidi esse tema, eu já decidi certo de que a prioridade para mim era pautar masculinidades na sua pluralidade, né? De falar de identidades de homens trans, negros e de gays e bissexuais negros, né? Então, tipo, isso foi uma coisa muito cara para mim que eu consegui fazer. E agora que eu insertei no mestrado e eu tive que pensar esse objeto, eu tenho pensado muito sobre essa questão de manter esse diálogo, só que, tipo, o objeto da masculinidade, ele foi perdendo um tanto do sentido para mim, né? Porque, tipo assim, é muito difícil essa questão, assim, da pesquisa, de você ter que recortar as coisas, né? E não dá para você falar de gênero, assim, sem falar do feminino, do masculino e do que está para além disso, né? Não dá para você não problematizar a binaridade do gênero. Então, tipo, para o meu objeto agora, eu decidi levar a questão da cis-heteronormatividade como principal, né, para esse debate das masculinidades.
E, tipo, isso, eu acho que isso vem muito do movimento, né? Tipo, do fato de eu ser uma bicha preta, mas também de que eu sou uma pessoa cis, né? Então, quanto mais eu estudo e quanto mais eu compreendo sobre as relações de gênero e sexualidade, mais eu vejo o quanto que a gente precisa, tipo, existem muitas discussões que são muito importantes fazer. É importante a gente fazer a discussão de que existem masculinidades subordinadas, é importante a gente falar que existem feminilidades hegemônicas, é importante a gente localizar quem são esses sujeitos, né? Que são pessoas cis, que são pessoas brancas, mas também, enquanto uma pessoa cis, é importante eu falar da cisgeneridade e problematizar isso junto com a heteronormatividade, assim. E ainda mais dentro do serviço social, né? Que a gente está lidando com políticas sociais, a gente está lidando com usuários. Então, falar sobre raça dentro do serviço social já é uma questão, né? Porque é como que é falado. Falar sobre cis-heteronormatividade, então, é um debate ainda mais... que tem muito menos atenção que deveria, sabe? E, tipo, ainda mais pelo serviço social ser um curso que ele é majoritariamente cis, branco e feminino. Então, assim, eu acho que esse debate é um debate muito importante que seja feito, assim, pelas pessoas que estiverem aqui, que forem do serviço social, sabe? Porque, tipo assim, é fundamental, assim, não faz muito sentido a gente ter o nosso código de ética e não levar ele a, sabe, não estabelecer esse diálogo com quem nós somos, né? Tipo, com quem nós atendemos e com o que a gente produz. Eu só queria, tipo, compartilhar mesmo isso com vocês, tentar fazer esse diálogo, assim, a partir da minha experiência, assim, de como que cada vez mais não faz sentido eu manter essa pesquisa que eu mantenho, né? Sem que eu debata sobre essa questão da cisgeneridade e da binaridade de gênero. Posso ir? Pode. Então, antes de responder, eu acho que dá para linkar, na verdade, as duas perguntas de uma maneira muito tranquila, mas dando um salve ao Paulo, né, diretamente, assim, hoje em dia a gente tem estudos muito legais, né, a gente para de estudar o que é o feminino ou masculino, a gente começa a estudar masculinidade, a gente para de estudar o que é a construção da negritude no mundo, e hoje em dia existem textos sobre branquitude, né, esse polo reverso, nós estamos conseguindo pesquisar sobre o polo reverso. Mas eu acho que uma coisa que a academia faz muito mal sobre quando a gente pesquisa sobre a gente, e isso vai chegar no ponto da já, como a gente se blinda muitas vezes quando a gente lê coisas sobre a gente, como a gente se blinda de fazer uma autoanálise sobre as coisas, né? Quando a gente estuda sobre a masculinidade, por exemplo, existe muito a questão, por exemplo, do movimento queer, né? Hoje em dia, sobre os textos, estão resgatando Judith Butler, né? E outros autores e autoras que, enfim, o Paul Preciado, Donna Haraway, enfim, estão trazendo de volta isso, né? Para entender que tudo é uma construção e que a gente tem que quebrar isso. Só que existem pessoas que vivem uma performance totalmente tranquila consigo mesmas. Pessoas cis, gays cis, por exemplo, que vivem uma performance totalmente tranquila consigo mesmas e dialogam abertamente sobre isso, mas elas, né, falam sobre como tem que destruir tudo. Só que como nos desejos íntimos e diários delas, isso pode cair para sobre qualquer ponto que a gente pode falar, que isso seja sobre negritude, seja sobre movimento LGBT, como a gente muitas vezes instrumentaliza e fala sobre as coisas, mas a gente não consegue trazer para dentro. E eu acho que um processo que eu sempre tive se eu quero reclamar de alguma coisa, eu tenho que ver o quanto eu participo dessa coisa que eu reclamo. Né? O quanto eu ajudo essa estrutura que eu, de certa forma, estou criticando. E isso é uma coisa que a gente não faz. Né? Isso é um trabalho que muitas vezes a gente não faz, e quando existem pessoas mais à margem do que a gente, as pessoas às vezes não nos reconhecem enquanto tal. Né? Eu já, enfim, teve dia que eu estava indo de manhã, né? Uma mesma situação aconteceu no mesmo dia. Duas situações, no caso. Eu estava indo na Lapa, porque a única loja de macumba que tem aqui no Centro Decente, ali na Praça da Cruz Vermelha, eu gosto muito de comprar dendê para fazer comida. Eu falei, quero fazer uma muqueca. Aí eu fui lá, né? Por preço barato. Fui lá andando, e aí tinham duas travestis conversando de manhã, e elas me chamaram de drag quando eu passei. Eu falei, olha ali a drag, indo na rua. Né?
porque essas pessoas estão numa outra condição de violência, numa outra condição de vida. Então, elas me enxergam enquanto um corpo mais confortável. Não estou falando que eu não seja a mesma coisa que elas, mas elas passam por um processo de dor e muitas vezes começam processos delas mais cedo do que eu, e por elas não terem acesso, por exemplo, a isso que a gente está fazendo aqui agora, as rodas de conversa que a gente tem no DCE, né, nossas chopagens, nossas coisas, ou simplesmente uma pessoa que possa trocar ideia com elas, que não esteja no nível de marginalização e muitas vezes de desejo de sobrevivência que elas veem pessoas mais confortáveis e elas atacam mesmo, e eu não vejo mal, eu levei aquilo numa boa. Tá, tudo bem, me chamou de drag, enfim, acabou. E quando eu tava voltando, isso foi, sei lá, eu passei 9 e pouco da manhã, quando eu voltei já 10 e pouca, eu tava voltando aqui pela rua, né, a Rua da Lapa vira a Rua da Glória, e um carro me parou, me chamando para entrar. E começou a fazer propostas para mim, assim, eu comecei a bater boca com ele, e ele começou a ser super grosso comigo, e as pessoas em condição de rua começaram a atacar coisas no carro do cara, mandando ele me deixar em paz. Deixa a garota em paz, que eu não sei o quê, blá, 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 blá. Parece uma fanfic, mas não é, né? Quando você é uma pessoa fora da curva, a tendência de você ver situações de filme é muito mais fácil, né? Então, como o transitar, né? Como muitas vezes pessoas são como nós, não podem talvez não nos reconhecer, ou simplesmente ver que nós estamos num lugar próximo, mas por elas já estarem num outro campo. E isso vocês podem pensar, sei lá, se vocês vão no rolê em Madureira, no viaduto, se você não está com a roupa da moda, enfim, as pessoas vão te atacar porque elas não vão te ver na mesma posição que vocês. Né? Se você não segue um código estético, se você não segue um código visual ou aquilo que é esperado por uma pessoa como você é, se você tem as condições materiais, né, e noções psicológicas para isso, as pessoas vão eventualmente puxar o teu pé, né? Só que mesmo eu talvez não estando na mesma estética, na mesma indumentária que elas, eu entendo os motivos pelos quais elas praticam isso comigo, né? Eventuais piadinhas quando eu passo e tal, ao mesmo tempo que outras me chamam de irmã e me dão um bom dia. A minha violência diária está acontecendo, né? A minha violência diária, ela está se perpassando, ela está rolando, ela está... Todo esse tipo de coisa está, né, acontecendo. E isso me lembra, uma vez, assim, quem já ouviu falar da Ruazinha Madureira sabe o que é, né? É um lugar LGBT normalmente de adolescentes, né? Os adolescentes, principalmente da Zona Norte da Baixada, vão para lá porque é muito mais fácil você chegar a Madureira do que você chegar no centro do Rio de Janeiro. Então, muitas vezes é o primeiro lugar onde essas pessoas começam a sair. E lá é um lugar que, justamente por as pessoas muitas vezes não estarem inseridas em debates, elas seguem muito a cartilha do que é uma performance. Então, normalmente, os gays mais afeminados, né, as bichinhas, elas tendem a estar procurando gays mais masculinizados, que é essa palhaçada do binarismo que a gente entende que já tem que acabar. E uma vez eu fui lá, eu só pisei lá 2 vezes, né? E a primeira vez que eu pisei é porque a voz de Madureira tinha fechado, eu falei, vou procurar algum buraco para me enfiar. E aí elas ficaram circulando eu e os meus amigos, porque elas perceberam que nós estávamos disputando algum espaço de desejo com elas. Olha que doido. Olha a minha cara de que ia se enfiar num buraco Madureira para caçar homem. Eu estava ali porque eu queria beber. Né? E como a minha identidade visual chama a atenção dessas pessoas, porque em dentro da mente delas, eu estou mais avançada do que elas, né? Porque elas não me viram como uma travesti, sim como um viado montado. E porque eu estava disputando espaços de desejo e afeto com elas, sendo que muitas vezes isso não é, né? Então, não tem como a gente circular nos espaços sem querer ou não estar à mercê do que as outras pessoas vão pensar. Ontem, por exemplo, eu fiquei muito constrangida porque o mercado estava para fechar, os mercados aqui estavam fechando, e eu fui no Zona Sul, peguei a minha bicicleta e fui até o Zona Sul de Laranjeiras. Eu moro na Glória. E eu estava toda descabelada, eu estava com uma blusa toda jogada, já estou acabando, toda jogada, e quando eu entrei, todo mundo ficou me olhando com uma cara muito estranha, eu tinha tomado muito café, então eu estava... Aquele vídeo da Nazaré tremendo. E eu, tipo, todo mundo ficou me olhando, eu falei, caraca, se fosse, sei lá, um morador aqui de Laranjeiras, nitidamente drogado, eles não estariam me olhando assim, mas era eu que estava ali, então eu chamei muita atenção, entendeu? Até porque ali é um lugar de pessoas desconstruídas, da Praça São Salvador, né? Então não era para eu estar estranho, não era para chamar atenção, mas por que chamou, né? Qual será o motivo que faz chamar a atenção? Enfim, não sei se eu respondi da forma que você desejava, mas eu tentei explorar a conexão entre as duas perguntas.
Obrigada, Iná. Agora vai ser a Yasmin e em seguida a Isamara. Olá, gente, boa tarde. Peraí, só um minutinho que o meu computador resolveu dar uma travada aqui. Travou, Jojo? Nossa, ela travou firme mesmo aqui. Peraí. A Anitta e a Gabriela Prioli, né? Ficou engraçada a cara dela de pessoa travada aí na tela. Não, gente, vocês estão me vendo mexer? Não tá nada. A gente ouve a sua voz, mas a gente não vai você mexer. A gente ouve, dá para você falar, se audiodescrever. Ah, então tá. Tá bom. Ai, pior que agora eu não consigo. Tá, mas vocês estão me ouvindo? Tá ok. Foi mal. Vou desligar a câmera, peraí. Pô, agora voltou a tua câmera, mas enfim. Tá, enfim. A gente tá ouvindo. Fechei. Eu me chamo Yasmin Menezes, sou uma mulher cis, negra de pele clara, bissexual. Tô usando, né? Só que agora com a câmera fechada, uma blusa estampadinha com tons azuis, verde. Tô usando meu cabelo cacheado, castanho escuro, preso pro alto. No fundo tem uma parede rosa, uma porta e um quadro. Eu sou bolsista do PET também. E eu queria começar, né, agradecendo demais, tanto pela Caia ter trazido esse documentário da Lin para o nosso projeto de extensão, para o CinePet, pela mediação dela também e obviamente, né, pela exposição da Iná. Porque eu poderia trazer uma rasgação de seda particular para elas, mas vou só fazer uma análisezinha, um comentário, porque... E os que a Iná colocou, né, no final da primeira fala, sobre não precisar ser potência e tudo mais, me lembrou uma parte do filme que a Lin fala, tipo, de um medo de não pertencimento, né, de um lugar que não cabe a ela, e que, em função disso, ela inventou um lugar para que ela se bastasse, assim, né, tipo, ela se pertencesse e tal, e que esse lugar também pode ser temporário. E... uma coisa que eu vejo muito, né, principalmente sendo amiga da Caia, é como através do autoconhecimento de uma identidade travesti ou transfeminino, masculino, através tipo, de saberes pensados e experienciados pela própria vivência sobre elas, sobre todas vocês, nós, enquanto pessoas cis, a gente pode aprender, e não que vocês precisam estar falando, mas porque a gente precisa se reconhecer, né, enquanto pessoas que podem ser atravessadas por outros determinantes sociais, mas que a gente não vivencia. Então, a gente precisa estar observando, precisa estar... se colocando nos espaços, porque nem sempre essa potência vai chegar lá e vai falar, me trata no meu pronome certo, me respeita porque eu estou aqui, entendeu? E pensando nisso também, eu ia trazer uma pergunta, mas muito no sentido de que, tipo assim, ter acompanhado, por exemplo, a qualificação do mestrado da Iná e tal, e como aqueles professores que estavam ali, nos comentários, alguns de uma forma meio ácida até, tipo, queria fazer com que ela colocasse algo na construção dela, né, na produção científica dela, de uma forma que é produzido já e que, tipo, ela tinha que se enquadrar naquilo. E ela deu uma resposta assim, olha, mas obrigada, mas eu acho que eu vou continuar com a minha forma de fazer aqui, porque eu acho que ela tá valendo, né, para as pessoas que eu tô querendo alcançar. E, nesse sentido, como é que você entende esses saberes que, por mais que você pesquise um tema
bem fechadinho, né? Tipo, ele ainda é jogado como marginalizado, como periférico, porque é uma pessoa travesti que está produzindo, né? Antes da Isamara falar, a Carla, ela tinha levantado a mão, só que ela abaixou. Não sei se você caiu e voltou, se você desistiu de falar, Carla. Se quiser se manifestar, colocar no chat, aí você pode falar depois da Isamara, talvez, se você quiser falar de novo. Porque aí a gente já fecha com essas 3 perguntas e a fala da Iná. Né? Porque a gata ainda tem que dar aula, né? Porque ela é professora. Então, assim, né? Vamos respeitar o tempo. Mas é isso, Carla. Se manifeste aí no chat, por favor. Pode falar, Isa. Eu queria Oi, falar agora, gente. eu não sei, mas eu acho que já fui contemplada. Mas Você eu quer vou. falar Não, agora? eu vou falar, só uma coisinha. Tá. Eu ia fazer a pergunta, mas eu já. Só que eu fico muito feliz, assim, de ver vocês, a galera, todo mundo, nós juntos, assim, né? Todo mundo pensando e falando, discutindo, colocando para fora, mostrando tudo o que é, toda essa potencialidade, né? Porque a gente fica tão escondido, tão escondido. Eu, no meu lugar, mulher preta, que isso, né? Eu não consigo, essas nomenclaturas, eu sou difícil. Mas falar das religiões de matriz africana, candomblé, sou batuqueira, deixa eu mostrar minha cara, que tem gente que não me conhece, peraí. Como uma mulher batuqueira também, que é do axé, assim, e ver todo esse processo de ter crescido no ambiente. A gente não fala muito, né? E eu vejo muita diferença daqui do Rio de Janeiro para Porto Alegre, assim, do ambiente que eu cresci, do lugar que eu cresci com mulheres trans, travesti, escola de samba, nas casas de religião matriz africana, e a gente sempre foi colocado um respeito, sabe, muito grande. Sempre teve um respeito muito grande. E ver vocês, assim, e cada vez mais mostrando a sua subjetividade, mostrando que você é, e para além de ser uma pessoa trans, assim, e tal, você é Iná. Aí, por sinal, meu nome é Inajara, tá? E meu apelido, Deus de criança, é Ina. Meu nome é Carla Inajara. E daí é isso, eu tô muito feliz, como eu falei, eu mandei mensagem pra Caia mais cedo, dizendo, estou muito feliz. Quando eu vi que era Caia, e quando eu vi que era, ela tava super, gente, eu tô feliz pra caralho! É muito bom ver vocês, assim, com essa potência toda e mostrando pra muita gente o que vocês são, para além dos estigmas e os rótulos que a sociedade coloca, que as pessoas, e eu tenho muito respeito. É isso, eu adoro vocês! Eu adoro demais, eu amo você. Obrigada, Carla. Pet é vida, do pet pro mundo. Tchau, beijo. Pra quem não sabe, a Carla, a gente fazia um outro pet que tinha uma outra temática sobre mobilidade urbana e tal, enfim. E, inclusive, quando a Carla me mandou mensagem hoje, né, eu lembrei de uma vez que tava eu, ela e a Iná, tipo, na frente do anexo lá da escola, papeando a beça, gritando, as pessoas passando assim, né, porque, assim, né, é um escândalo total, mas enfim. Não, porque a gente é um causa, né, a gente causa. Fiquei em silêncio um tempo. Vai que não tinha acabado o relacionamento amoroso entre Carla e Caia. Eu fiquei constrangida, né? Boa tarde, gente. Meu nome é Isamara. Eu sou uma mulher negra, cis, bissexual. Eu estou segurando uma almofada porque tá muito calor e eu não estou de camisa. No meu fundo tem um sofá marrom, uma parede que eu acho que é bege e provavelmente alguém vai passar ali em algum momento, mas vamos fingir que não. Os meus pronomes são ela, dela. Eu estava pensando nisso que a Iná trouxe, né, sobre a gente se sentir nessa obrigação de estar o tempo todo falando sobre a nossa existência, da gente ter o tempo todo que pontuar como é ser negro, como é ser trans, travesti. Só que, assim, quando a gente tá na academia, a gente tem essa dualidade. Ou a gente vai falar o tempo todo sobre as nossas violências, ou a gente vai assistir uma pessoa branca falando sobre as nossas violências e vai ficar super incomodado com isso. Isso é, assim, muito, muito complexo, porque você
fica naquele lugar de eles estão me prendendo num lugar de que eu sou obrigada a tratar esse tema, ou eu sou o tema. E aí, ao mesmo tempo, conforme a gente vai vivendo, assim, como eu também sou do PET, também estou desenvolvendo essa carreira de pesquisadora, a gente começa a misturar o serviço social com a pesquisa, você vê o mundo de outra forma, né? Então, tipo assim, parece que tudo é importante demais, tudo tem que ser falado, tudo a gente precisa escrever sobre aquilo, e acaba que a gente não consegue escrever sobre nada, que a gente fica preso nisso, né? Então, assim como você já falou, né, sobre a escolha do seu tema, sobre mobilidade, eu achei super interessante, inclusive falei para a Caia aqui, como ela sempre fala sobre isso, que a gente como é que ela fala? Que a gente é privilegiada, porque assim, a gente mora na Zona Norte, mas a gente não pega 3 horas de transporte para ir para nenhum outro lugar. Aí eu falei para ela que vocês deviam escrever um artigo sobre isso. E eu acho que seria muito legal, porque vocês são maravilhosos, eu adorei ela ter trazido você aqui. Não te conhecia antes, assim, antes eu digo assim, há muito tempo, porque eu estava participando da comissão, né, da semana organizadora da Semana Acadêmica, e a Caia trouxe seu nome, e eu soube um pouco mais sobre você. E eu achei que é isso, eu só queria, sei lá, te dizer que fiquei com uma sensação muito boa em ver que, apesar de tudo, você está bem, você está no seu caminho acadêmico que você quer estar e está inspirando várias pessoas, não só pessoas que se identificam com você e outras também. Só isso. Só. Ai, gente, eu fui pega de surpresa com esse fim, porque eu fiquei esperando perguntas e foram comentários fofos e eu não lido bem com esse tipo de coisa. Pode parecer, né? A Demi Lovato fala que qual é o problema de ser confiante, mas eu fico com vergonha nessas horas, assim, né? Primeiramente, indo para Carla, eu conheço a Carla, acho que desde 2015, a gente se conheceu em 2015 na faculdade e tal. E é isso, assim, dá para linkar um pouco todas as coisas também. Eu fico tentando linkar, né, a imaginação sociológica agindo. É muito divertido, né? Porque eu e a Carla, a gente fazia coisas pelo coletivo Neo Carolina de Jesus, né? Que era um coletivo da UFRJ inteira, por mais que a maioria das pessoas fosse do IFIX. Então, eventualmente, a gente estava tendo que, enfim, impor um mínimo de realidade na UFRJ, conversando com os coletivos, articulando coisas, porque, querendo ou não, enfim, né, a UFRJ foi uma das últimas universidades a aceitar as cotas raciais, né, ela foi obrigada pela lei de cotas de 2012, então, inclusive, a direção do IFIX da época foi contra as cotas raciais, né, a maioria dos professores do IFIX foi contra as cotas raciais, e lá é o centro da intelectualidade brasileira, né, então, como são as coisas curiosas a respeito disso. E lá também foi de onde saiu o projeto da UPP, mas isso é apenas uma curiosidade. E, enfim, a gente está nesses espaços, é muito doido, né? Porque parece que realmente fica nessa cobrança. Se a gente não falar, o que a gente vai fazer? Mas uma coisa que eu fiz ao longo da minha universidade inteira, né? Ao longo da minha estadia no IFIX, era que tinha um cantinho onde os cotistas ficavam, né? Não porque a gente era excluído, mas porque a gente gostava de andar entre si. A maioria das pessoas negras e a maioria dos cotistas, né, das pessoas brancas pobres, elas andavam em grupos próximos. Porque era muito engraçado ouvir do pessoal, né, que vinha da Zona Sul, das viagens para Paris, de não sei o quê. Minha mãe é médico, meu pai é sociólogo, enfim, blá, 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 blá. Então a gente se juntava num canto e falava, caraca, fiquei no metrô, alguém teve acidente no metrô lá em Coelho Neto, menina. E era esse tipo de conversa que a gente tinha. Fiquei 2 horas no transporte. Né? Alguém roubou o cabo do trem, e por aí vai, conversas diárias que a gente tinha. A linha amarela está toda engarrafada. E, enfim, a gente trocava dicas de qual restaurante mais barato no centro da cidade, e como a gente pode criar uma realidade de trocas na universidade e agir politicamente, obviamente, mas a gente pode encontrar conforto entre si. Né? Foi uma coisa que eu sempre busquei fazer na universidade. Assim, eu sempre tentei visitar os meus amigos de outros campos, porque, enfim, cada um dos meus amigos seguiu carreiras totalmente diferentes, então as minhas amizades do IFIX, elas foram geradas, além dos laços das pessoas serem legais, pelo fato de que todo mundo ali tinha muitas coisas em comum. A maioria dali era pobre, a maioria dali não era branca, a maioria dali vinha de zonas periféricas da cidade, e a sistemática da universidade tenta levar a gente sempre a lugares da Zona Sul do centro da cidade, né? É irônico, porque hoje em dia eu moro na divisa da Zona Sul com o centro, né?
Mas durante todo o período da universidade eu morei na Zona Oeste, então era uma dinâmica totalmente diferente, o que a gente queria fazer, o que a gente gostava de fazer, né? E hoje a gente vive tempos outros, no sentido de identificação. Hoje em dia a gente tem uma Baticu da vida, né? Hoje em dia nós temos a promoção de festas na Zona Oeste e Zona Norte do Rio de Janeiro. Quando eu comecei a sair, né, quando eu era uma garotinha, as opções de festa LGBTs no Rio de Janeiro eram só no centro da cidade. Eu era obrigada a sair de casa, pegar às vezes o último ônibus, para poder passar perrengue, enquanto os meus amigos que moravam no Sul voltavam de táxi 3 da manhã. Não tinha Uber na época, né? Voltavam de táxi 3 da manhã e a gente tinha que ir para a Central ficar esperando o primeiro trem, né? Se eu fosse voltar com algum amigo meu da Baixada, eu tinha que esperar o horário do meu primeiro ônibus na Praça Tiradentes, assim, ó, com medo de ser assaltada. Então, hoje em dia, a gente tem a possibilidade de fazer trocas com outras pessoas que são parecidas com a gente. E como isso pode motivar a nossa pesquisa acadêmica, porque, por exemplo, eu estudo mobilidade urbana, e isso é uma das coisas que eu vivi na minha vida. Obviamente, isso se interpela com questões raciais, com questões de gênero, com questões de sexualidade. Mas isso não é resumido a isso. Isso é um problema que muitas outras pessoas passam, e é muito possível eu tocar e dialogar com essas outras pessoas, que podem me ver enquanto uma monstruosidade ou não, porque todo mundo já teve que andar no trem com a porta aberta, porque estava cheio demais, a gente tinha que respirar. Entendeu? Existem possibilidades de a gente trazer as nossas vivências para o palco do mundo acadêmico, sem a gente entregar o ouro para o bandido, por assim dizer, porque muitas vezes eles estão esperando a gente entregar de mão beijada todas as coisas. E uma das minhas felicidades é ver como não se fazem mais trabalhos sobre terreiros direito, né? Porque, enfim, o candomblé já é uma religião marginalizada, né? Ainda mais com o avanço do fenômeno neopentecostal, e as pessoas acadêmicas, os relatos, né, as coisas que as pessoas relatam nos trabalhos acadêmicos sobre os terreiros de candomblé, não tanto de umbanda, de candomblé mesmo, porque existe essa diferenciação, são muito promotores mais de problemas do que de uma conscientização e humanização da religião, né, por exemplo. Então, eu, enquanto candomblessista, muitas vezes sou contra quando eu vejo alguém falar, eu acho que eu vou falar sobre terreiro. Eu falo, faz isso não. Deixa pra gente trocar uma ideia de uma outra forma, mas não faça isso dessa forma. Porque muitas vezes você pode acabar expondo, né? A Igreja Católica não fala o que acontece dentro do Vaticano. A Igreja Evangélica não fala dos procedimentos internos do que acontece na Universal. Por que os terreiros têm que se abrir sobre quais são nossos preceitos e dogmas, por exemplo? Entende? Né? Por que a gente tem que revelar, para a gente buscar uma humanização, qualquer coisa do tipo, a gente tem que revelar nossos processos íntimos. E muitas vezes tem a ver com a nossa fé interna. Entendeu? Enfim, e sobre o que a Yasmin estava falando, né, eu fico muito feliz que você lembra dessa parte da minha dissertação, né, da defesa da minha dissertação. Foi para contextualizar, né? Eu falava o termo corpos na minha dissertação, né, para me referir a pessoas, porque eu não queria falar só sobre algum tipo específico, então eu estava falando de corpos humanos. E o meu ex-orientador, que foi da minha banca, meu orientador da época da faculdade, ele reclamou porque ele é uma pessoa muito socióloga e acha esse termo muito voltado para antropologia. Só que eu falei, se eu for usar todos os termos chiques que a gente tem que usar e que não necessariamente agregam a nada, muitas pessoas com que eu quero que leiam a minha pesquisa não vão entender e não vai fazer o menor sentido. Então, ao meu ver, eu vou manter o meu dialeto que eu usei, porque é um dialeto permitido pela academia, não tinha nada errado de escrito ali. Tanto que eu consegui para a banca, que se minha dissertação estivesse escrita errada, nem para a banca eu tinha ido. Então, eu falei, eu quero que o meu projeto saia desse muro, né, que o meu projeto seja de fácil entendimento para as pessoas. Eu construí gráficos, eu produzi os dados de uma maneira que pessoas que estão acostumadas a ler, sei lá, uma tabela do Datafolha no Jornal Nacional vão ver, não precisa fazer uma regressão linear, aqueles gráficos complicados. Né? Eu tornei visualmente simples o meu trabalho para que pessoas que fossem fora do circuito acadêmico pudessem consumi-lo. Porque para mim não faz sentido eu ter vindo de onde eu vim, ter feito tudo que eu fiz, ter passado por tudo que eu passei, se não tem como fazer um mínimo retorno, por mais que eu não viva mais lá, por mais que eu tenha tido passado os meus horrores vivendo na periferia, eu entendo que aquele é um lugar de muita vida e muita resistência, então não faz sentido eu produzir qualquer tipo de coisa que não mostra que eu fiz parte daquilo, em um bom momento da minha vida. Né? Posso não ter tido as melhores relações humanas, mas eu sei que todas aquelas pessoas ali estão no corre delas para sobreviver. Obviamente não vou perdoar a transfobia, a LGBTfobia ou o racismo dessas pessoas, mas ao mesmo tempo eu entendo que são pessoas que estão sofrendo as agressões diárias da vida delas também. E eu não estou falando isso no sentido conciliador, eu sou a pessoa menos conciliadora que existe, eu adoro um conflito, mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer com a minha fala.
né? E é para concluir? Eu devo concluir? Ou o quê? Então, amiga, ainda tinha a Maitê que se inscreveu depois. Então vamos que vamos. Não, era só pra saber. Eu queria muito ouvir, Maitê. Pode falar, Maitê. Estão me ouvindo? Sim. Primeiro eu queria parabenizar a Caia e a Iná pelo debate. Tá incrível, tá lindo. E em seguida eu queria fazer uma pergunta direcionada a Iná, que é o pensamento que permeia a cisgeneridade e que a Lin questiona no documentário é que a travesti é aquela que tem silicone, seja ele o propício para o nosso corpo ou industrial, tenha mega ré, bunda, seja passável. E quando se fala sobre uma travesti negra, essas cobranças são muito piores, né? Porque o racismo perpassa nossos corpos, o fetiche e etc. Em algum momento da sua vida, você já teve que lidar com isso e como você lidou? Eu sou amiga pessoal, né? Eu sei, mas eu queria que você falasse isso pra gente. E é isso. Ai, meu Deus, vamos lá. Amiga, você pode concluir respondendo essa questão da Mai, e depois eu faço considerações finais, e é isso. Quando eu, enfim, né, resolvi começar o meu processo de transição efetiva no passado, eu fui dialogar com as pessoas. E aí uma pessoa próxima a mim, né, falou assim, caraca, filha, eu quero você com um mucão, um peitão, quero você badalada. E aí eu fiquei assim, tá bom, o muco tá aqui, tá crescendo natural, né? 2 anos e 8 meses crescendo. Mas eu pensei assim, caraca, qual a necessidade, né? Como automaticamente as pessoas esperam que a construção do estereótipo aconteça ali, que a gente vira um estereótipo ambulante, né? E quando isso vem de uma outra pessoa que batalha contra a opressão própria, isso é muito complicado, né? O que é o ser mulher, né? Como é... O que é o se tornar uma mulher? O que é se tornar uma mulher branca? O que é se tornar uma mulher negra? Uma mulher transexual? Né? Como a gente constrói essa noção do que é o ser? E como isso perpassa o espectro do desejo. Assim, eu namoro, eu estou num relacionamento há 1 ano e 6 meses. E quando eu falei pro meu namorado, ele só falou assim, não, no dia que eu te conheci, eu já sabia que isso ia acontecer. E se eu tô aqui com você até agora, é porque eu quero ir com você até o fim, né? E como eu não tenho medo disso, tipo, a gente vai descer de noite que eu quero ir no mercado, quero levar ele para comer na esquina. Ele não bebe cerveja, mas eu quero beber uma cerveja, ele fica tomando suco dele. Como ele anda na rua em pânico, porque ele tem muito medo que qualquer pessoa fale ou faça qualquer coisa para mim. Só que eu já tô com essa violência tão internalizada na minha mente que eu fico reparando o que as pessoas estão conversando na rua, né? Tipo, não que eu não esteja atenta às violências que eu posso estar passando. Mas ele fica, tipo, de mão dada, olhando, vai, coitado, ele tem 1,60 m, eu tenho 1,80 m, assim, né? É muito mais fácil eu jogar ele em cima da pessoa que for tentar me agredir. Mas, como ele fica reparando todos os olhares, eu falei, você viu que a mulher tava falando que traiu o marido dela ali do lado, sabe? Tipo, eu falei, como você não prestou atenção nisso? Porque se a gente for parar para prestar atenção em todas as nossas dores constantemente, ou todos os dias que a gente passa, a gente não vai viver. O que eu falei, mas a gente realmente não vai viver nada, a gente não vai aproveitar minimamente nada, né? E sobre essa questão dos estereótipos e do desejo, eu confesso, né? Isso é uma coisa que, enfim, com poucas pessoas eu falo e tal, mas durante um tempo da minha vida, justamente por estar acostumada a ficar com homens gays, eu fiquei refletindo o quanto, talvez, internamente eu deveria atrasar, talvez, isso foi uma dúvida que perpassou durante anos a minha vida, como talvez, por eu estar acostumada a certos tipos de afeto, certos tipos de círculo social, realizar transformações ou me assumir enquanto uma coisa, faria esses afetos irem embora. Não que essas pessoas vão deixar de ser minhas amigas, não que essas pessoas vão deixar. Enfim, muitas garotas aqui, ou os garotos, enfim, quando resolveram, né, parar com o tratamento químico com o cabelo, deixar o cabelo crescer, viver a vida com a estética que desejam, muitas pessoas perderam seus afetos, fossem casos, fossem implicâncias familiares, né? E isso pode ser aplicado a pessoas cis de diversas formas, como a produção do que nós somos, ou a fuga de um estereótipo, ou a construção de uma imagem baseada num determinado estereótipo, né? Porque tem gente que gosta de viver estereótipos, e isso é com elas. Como isso faz com que muitas pessoas próximas a gente se afastem, como muitas pessoas próximas a nós parem de nos ver como algo
por mais que essas pessoas digam que nos entendem a partir da nossa inteligência ou do nosso humor, do que a gente tem a contribuir, quando a gente para de ter a beleza física para ela, acabou, essas pessoas não estão mais interessadas na gente e pronto. E como eu questiono até hoje, né, certos meninos que eventualmente eu me envolvi ou eu tenho envolvimentos dúbios, como eu falo para eles, assim, você fica comigo agora, mas quando meu peito crescer, quando meu corpo mudar, quando meu rosto mudar, você fala que você gosta de mim pelo gostoso, você fala que eu sou bonita, você fala no feminino, mas será que quando eu corporalmente realizar alguma transformação para ser um outro tipo de mulher, você ainda vai me ver como uma pessoa bonita? E normalmente as pessoas só arregalam o olho, assim. Inclusive, eu fui incisiva da última vez que falei isso, que eu peguei a mão da pessoa e botei no meu peito. Falei, isso aqui agora não existe, quando existir, o que você vai fazer? O que você vai desejar? Você ainda vai desejar? Né? Porque, enfim, eu tenho a pele clara, mas existem estereótipos sobre mim. Eu carrego certos estereótipos, eu vivo certos estereótipos. E quando eu mudá-los, e quando eu reformular os meus estereótipos e reformular as coisas que eu sou, ainda vai ser interessante para essas pessoas quererem comprar as minhas brigas? Né? E provavelmente algumas das pessoas trans aqui, algumas pessoas cis também, como eu falei, que realizaram procedimentos para mudar a sua estética e tal, a gente sabe como é esse tipo de coisa. Né? Então, como a gente vive isso? Né? A Linda Quebrada, nas músicas dela, ela fala muito sobre isso. Muito, muito, muito. E, tipo, a que mais mexe comigo, né, do primeiro CD dela é a Lenda, que um amigo meu dedicou para mim depois que eu fiz santo. Ele mandou essa música para mim falando que lembrava muito de mim. Que é isso, eu era a pessoa esquisita da rua, eu sempre fui a palhaça do rolê, entendeu? Sempre foi o tipo de coisa que as pessoas não me viam, justamente por quando eu saía, eu tentava performar aquilo que eu sou de verdade, o meu máximo. Né? Era o momento que eu menos ficava com as pessoas me preferiam querer me encontrar em qualquer outro lugar do que muitas vezes ficar comigo numa festa. Do que me desejar num espaço onde seria comentado que a pessoa estava ficando comigo naquele estado. Então, o que a gente faz, né? O quanto esse tipo de dor, por mais que a gente sabe que a gente é no nosso coração, a gente tem medo de trazer isso muitas vezes para a materialidade, porque a gente tem um medo da rejeição. Porque a gente tem um medo de perder o pouco que a gente conquista, né? E, enfim, eu sou uma mulher bonita, empoderada, blá, 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 mas isso está aqui, entendeu? Isso sempre vai estar aqui. Onde eu dou aula além do Descomplica, eu dou aula na FGV, né? Eu dou um curso na FGV. E os meus alunos são super carinhosos e receptivos às coisas. Eles me veem enquanto que eu sou. Mas é muito difícil para pessoas, né? Para pessoas que me conhecem hoje em dia e me aceitam assim, mas é muito difícil contra outras pessoas que me conheceram, me desejaram e me viram de outra forma, simplesmente conseguir fazer essa mudança de chave, como isso mexe com a gente, como o nosso afeto faz com que muitas vezes a gente tenha ódio da gente. E eu acho que são coisas que pessoas cis em alguma esfera passam também, indubitavelmente. Mas como no nosso caso, né, escolher viver um estereótipo ou não, muitas vezes é uma questão de você trocar todo o seu nicho de vida. E como isso pode atrapalhar a gente, né, querer viver essas coisas ou não. E aí é isso. Terminando, né, para quem falou da minha loja, enfim, isso aqui tudo que eu estou usando foi eu que fiz. Eu tenho uma loja muito legal de bijuterias, que eu vou botar o arroba aqui, que eu quero fazer o... Ah, meu Deus! Eu troquei de aba. Que eu quero fazer o meu jabá, né, a minha loja, rapidinho explicando, né, eu sou uma pessoa de candomblé e eu sou uma pessoa LGBT, então eu tentei construir toda a estética das coisas que eu faço baseadas numa tendência de que as pessoas possam ir para o rolê delas, né, rolês de cultura negra, rolês LGBTs, com algo que remeta a essa similaridade, né, e eu, por exemplo, eu só trabalho com pessoas negras e LGBTs nas minhas produções, porque, enfim, e macumbeiras, não acho que não tem nenhuma pessoa que trabalhe comigo, sendo meu modelo e tal, que não seja de religião de matriz africana, porque, enfim, né, na maioria dos espaços, essas pessoas são exceções. Então, para mim, não faz sentido, se eu sou o que eu sou, eu não tentar botar parte do que eu sou no meu trabalho, inclusive, para além das minhas peças esteticamente. Né? E aí tá o arroba da loja aí, a quem interessar. E aí é isso, estou tomando um suquinho de
laranja com beterraba, porque, enfim, né, tentar ser saudável, porque eu tô muito nervosa. E eu agradeço muito a todas as pessoas que vieram aqui, né, ouvir a Caia, ouvir eu, participar desse projeto. Eu me senti muito honrada pelo convite, assim, né, e me deixa muito feliz saber que, tipo, para além das pessoas ouvirem o que eu quero falar, talvez fazer com que as pessoas se vejam no que eu estou falando e talvez tragam uma outra perspectiva para a vida delas, né? Eu tenho ascendente em Gêmeos, então eu gosto muito de receber coisas e enviar coisas. Não faz sentido se eu prezo por um princípio de vida comunitário, né? Enquanto candomblessista e, enfim, né? O princípio do candomblé, a comunidade junto da ancestralidade, eu não tentar promover pessoas na mudança nas pessoas. Se eu sou um fator de mudança, eu vejo nessas pessoas fator de mudança, né? E é isso, eu espero que, enfim, todo mundo seja um fator de mudança para alguma outra pessoa da minha forma, que talvez eu esteja sendo em um mínimo sentido para vocês. E que nessa terça-feira, Pai Ogum abençoe a todo mundo. Ai, amiga, muito obrigada mesmo. A gente que agradece você ter aceitado esse convite, assim, de imediato, eu só comentei. A gente nem sabia ainda se esse filme ia ser aprovado. Eu já falei, ai, amiga, não sei o que, você tem interesse e tal. Já tava, tipo, articulando o babado todo por trás. E você topou, ficou muito feliz. E eu acho que é sobre isso também que você falou agora. Sobre essa troca, né, que você trouxe enquanto uma pessoa que também é educadora, que está nesse processo de educação. E que a educação é isso, né? A gente conseguir trocar efetivamente as coisas que a gente estuda, propõe, além do que a gente estuda sobre as nossas vivências e como, de certa forma, por sermos pessoas que algumas características vão ser semelhantes, algumas experiências são parecidas, obviamente, não na sua totalidade, né? Porque cada pessoa tem a sua especificidade, enfim. E como que todo esse debate foi para além do filme, as coisas que o filme trouxe também, que se materializam na nossa vivência, e assistir aquele filme, e por mais que muitas coisas que a Lin e que a Jupi trazem no filme hoje, né, porque o filme é de 2018, mas foi gravado antes, em 2017, então como as coisas vão se alterando, por exemplo, a Lin traz essa questão dos hormônios, dos peitos, e hoje ela é uma pessoa que fez, colocou o silicone, enfim, mas que isso não muda a pessoa dela, sobre o que ela traz no vídeo, né, quando ela fez um vídeo depois da cirurgia, né, trazendo todo esse aspecto de que o corpo da travesti é isso, né? Ela pode vivenciar várias experiências dentro dela, enfim, e se respeitar, né? Esse espaço de se compreender, de se autoconhecer, enfim. E que é isso também que a gente busca com o PET, né? Esse autoconhecimento, esses saberes populares, periféricos, enfim. Estou muito feliz. E é isso, né? Novamente agradecer a presença de todo mundo que conseguiu ficar até o final. E feliz que foram muitas inscrições, inclusive nesse período remoto que ninguém aguenta mais fazer as coisas online. Vocês estiveram aqui nesse tempo, se disponibilizaram. Enfim, gente, é isso. Obrigada.